Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Como passaram os sábados de vocês? Eu já tive notícias da Adriana. O calor, né? O calor não ajuda. Vamos começar esse vídeo falando sobre desconstruir esse negócio de gatilho, tá bom? Toda vez que se propaga essa ideia, esse conceito de gatilho, cada vez mais mentes ficam condicionadas, mesmo que inconscientemente, principalmente inconscientemente, aos tais gatilhos. E sabe, gatilho tem toda parte, o tempo todo, principalmente com a sociedade no estado que está. Esse negócio de, ai, não pode falar disso porque dá gatilho, é uma desculpa, faz parte das crenças limitantes. É uma fuga. É uma fuga para não haver a confrontação. Aliás, a confrontação, ela está entre os dois temas que eu estava observando para trazer hoje, mas como esse final de semana os temas vão ser mais leves, né? No sentido de dar um processamento mais fácil, né? E a confrontação não é um assunto muito confortável, não que seja um gatilho, mas não é muito confortável. Eu vou deixar para segunda-feira. Mas vamos desconstruir, desaprender essa coisa de gatilho. Sabe por quê? Se todo mundo se apega a essa ideia, sabe o que acontece? Um paciente desabafa comigo sobre um dilema muito sofrido que está passando e de repente aquele dilema é algo semelhante ao que eu passei. Se eu acreditar muito nessa coisa de gatilho, inconscientemente eu vou acreditar que há um gatilho ali naquele relato e aquilo pode me fazer mal. A mente funciona dessa forma, tá? Por quê? Porque a mente, ela não sabe discernir o que é uma coisa, o que é outra, o que é X, o que é Y, né? Por exemplo, se você conseguiu emagrecer 200 gramas, aí você vai contar para alguém, ai amiga, perdi 200 gramas. Sabe o que acontece? O cérebro, ele entende que você perdeu alguma coisa. Ele não entende dieta, ele não entende gordo, magro. Ele fala a mesma linguagem do universo, por sinal, né? Você não é baixo, você não é alto. Você não é branco, você não é preto, você não é amarelo, você é vermelho, você é um ser humano, você é uma fonte de energia, você é um ser vivo. É isso que é compreendido, né? Se você fala que você perdeu, o cérebro automaticamente envia mensagens para o corpo inteirinho falando: bora recuperar o que foi perdido. Ela perdeu algo. É por isso que muita gente não consegue emagrecer. Já fez tudo que é tipo de dieta e não emagrece.
nas coincidências que não existem, isso tem relação com o tema deste vídeo. Cuidado com o que vocês falam, né? Mas cuidado no que vocês acreditam. Tem certas ideias que se propagam que elas não ajudam coisa nenhuma. É como se... Sabe as ações do superego? O superego, ele fica lá no ego, né? Ele é um moralista. Ele fica lá por o ego. Olha, é melhor pegar aquela verdade lá e soterrar no mais profundo do abismo do inconsciente, porque assim a gente pode poupar você e esta mente de sofrimento, porque a verdade dói. Inventaram isso, que a verdade dói, e isso facilitou muito, sabe o que? A sabotagem, a procrastinação, a fuga, as crenças limitantes. Por quê? Porque a verdade dói. A incapacidade da confrontação não ocorre. Por quê? Porque a verdade dói. Isso que esse comportamento do superego, ele já está no externo. Ele já ganhou o mundo exterior. Ele não está atuando apenas na mente. E nós vemos isso quando as pessoas começam a criar essas ideias limitantes, que é reflexo da dominância do superego na pessoa. Tudo que está dominando a tua mente vai se refletir no seu comportamento. É sobre isso que a gente vai falar. Eu perguntei se vocês estavam bem. A Shimada está um pouquinho preocupada, entre aspas, né? Assim, o sogro do meu filho, do meio, que acabou de casar, ele foi internado agora no final da tarde. A minha sogra, a mãe dela, não tão bem, assim, né? Só que eles estão muito longe, lá na zona... Lá é o quê? Acho que é zona leste. É longe. Então, eu tô aqui aguardando notícias. Se meu celular fazer barulho e eu atender, vocês não reparam, tá? Vamos ver se eu lembro de pausar o vídeo. Eu tô mencionando isso porque isso tem muito a ver também com o vídeo de ontem, com este vídeo agora, com o vídeo da tarde e com o vídeo que vai rolar segunda-feira, o tema que vai rolar segunda-feira. E também tem a ver com o comentário da Adriana, as notícias da Adriana. A Adriana não passou bem de novo. Eu tô ficando preocupada, Adriana. E o sogro do meu filho, ele foi internado pelo mesmo motivo, só que pressão alta e diabetes, os dois juntos, foram no pico. O calor não está facilitando para quem tem essas duas comorbidades, né? Aí tem a comilança do final do ano que ainda está atuando no organismo. Segunda nós vamos falar de confrontação, mas eu não sei se vai ser na segunda. A gente tem que falar de educação alimentar, ajuda, né? Isso faz parte da harmonia da relação do animal com a essência. Não dá para mim chegar aqui, né, entrar na vibe holística, esotérica, dizendo somos todos um. Ai, quando eu olho a árvore, eu não vejo a árvore, vejo eu. Eu sou a árvore.
Não, não. Esse tipo de visão é um estado de consciência. Para chegar a esse estado de consciência, a gente tem que comer muito arroz com feijão, né? Então, vamos parar de se iludir. Por enquanto, a gente não é a árvore, não. A árvore é a árvore, a gente, e a gente é a essência dentro deste animal. Ainda não estamos prontos para ser um com o animal, já deu para perceber? E também não estamos prontos para ser a árvore e a árvore ser a gente. A árvore nem quer ser a gente, se vocês querem saber, tá? Adriana, eu vou te falar o que eu falei para minha nora, porque minha nora vai passar isso pro pai dela depois. O pai dela é evangélico, né? Pentecostal. É uma pessoa que tem dom, o dom da palavra. É uma pessoa que não está usando os dons. Dons, a espiritualidade, a pessoa. Assim, todo mundo nasce com o selo da espiritualidade, né? Claro que é a centelha divina, o próprio, né? A centelha de papai. Ela mora dentro de nós. Então, todos nós temos uma conexão com a espiritualidade. A questão é que nem todos despertam para isso. Se vocês perceberem tudo que a gente refletiu ao longo desses vídeos, dá para entender por que não. Uma vez que os dons despertam, não existe isso de, ai, eu perdi meus dons, ai, Deus vai tirar os seus dons. Não existe isso. A gente nasce com os dons, todos nós. E quem os desperta tem consciência deles, né? Sabe exatamente até quais os dons possui. Então não tem essa de perder os dons. Tem é você reprimir a manifestação dos dons. E quando a gente reprime a manifestação dos dons, a gente fica infeliz de alguma forma. Não apenas os dons. Não esqueçam que nós somos seres que precisamos fluir. Não é à toa que tudo é de dentro para fora. A sociedade está como está, a sociedade humana, por quê? Porque está sendo tudo de fora para dentro. Isso está sendo nocivo. Isso está obstruindo o de dentro para fora. Então, quer dizer, Lupita, o que você está fazendo, filha? Você está fazendo, filha? Ai, ai, ai. Para. Você está fazendo. Então, perdi o fio da meada. Deixa eu ver o que a Lupita tá aprontando. Voltei. A Lupita está arrumando o cantinho dela dormir. Que horas são, afinal de contas, né? Ai, nossa. Ela é tão organizadinha com os horários dela, né? A mãe dela não. Ela tava arrumando o cantinho dela dormir, porque ela vai dormir, porque ela já jantou. A mãe dela tem muito que aprender com ela. Então, voltando. Nós temos que fluir. Nós estamos fazendo nossa jornada de autoconhecimento, nós estamos desenvolvendo a nossa cura para desobstruir o que está impedindo a nossa fluidez, né?
a nossa manifestação. E a nossa manifestação é por energia. Essa energia que nós temos dentro de nós precisa se manifestar no mundo externo. Esta energia, ela consegue ganhar uma potência em vários níveis quando ela vem para fora, graças à centelha. Filha, você tá chorando? Você tá chorando? Ai, você tá me deixando preocupada mais com isso? O que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem, filha? A gente vai fazer um regime aí, minha filha. Ah, não repara não, tá? A gente tem essas conversas, assim. E a minha filha é mimada. Eu mimei todos os meus filhos, né? Não sei se eu já contei pra vocês. Eles adoram chamar a minha atenção. Eu sou uma pessoa que eu mimo as pessoas. É um dos motivos de uma lista imensa, assim, que eu não gosto muito de interação social, de envolvimento emocional, sabe? É da minha natureza. Eu mimo as pessoas, eu mimo os animais, eu estrago os animais. Meu filho comprou um Rottweiler certa vez, comprou não, ele ganhou do pai dele. Um Rottweiler, filhote fofinho, fofinho. Eu estraguei ele. Estraguei ele. Ele é um bom cão de guarda, mas pensa num garotão assim, mimado. O Rottweiler. Ele é maior do que eu. Mimado. Eu fico até orgulhosa. Eu fico até orgulhosa disso. Eu estraguei o Rottweiler. Ele é bravo. Ele é bravo com pessoas de fora da casa. Com o pessoal da casa, ele é assim um filhotinho. Coisa mó fofa. Então, voltando ao assunto. Deu para descontrair um pouquinho, pelo menos? Porque agora vem a parte importante. A pressão alta é teu corpo falando. Não é à toa que tantas e tantas pessoas têm pressão alta. Eu observava muito a minha mãe. E conforme os anos foram passando, eu fui cada vez mais tendo certeza. E quando eu comecei a estudar, a certeza foi absoluta, né? Minha mãe, aos 37 anos, já tinha pressão alta. E nessa de eu enxergar padrões, normalmente um dos padrões que eu mais vou direcionar meu foco é o comportamental. Quer dizer, eu via muita relação do que minha mãe manifestava externamente para o que ela sentia internamente. Minha mãe reprimiu muita coisa. Não é à toa que ela teve câncer, né? Muita mágoa, muita mesmo, de muito tempo, represada. Vamos usar um exemplo aqui, quer ver?
O amor. O amor, ele é uma energia, né? Quando você manifesta amor, você está manifestando a energia do amor. Quando você libera o amor, ele faz o outro se sentir bem. Aonde essa energia alcança, fica tudo bom, até o ambiente fica melhor. Tudo que a gente sente é da mesma forma. O amor, o ódio, a paciência e a raiva. Tudo o que está no inconsciente compreendido como dualidade, os extremos, são convertidos em energia. Na maioria das vezes, as pessoas manifestam a energia negativa dentro do dualismo, né? Assim, o extremo negativo. A questão é que eu não sei, eu fico me perguntando se mais pessoas conseguem ver isso que eu vejo. Porque eu consigo ter essa visão global panorâmica da maioria dentro da sociedade e outros grupos bem menores do que essa maioria. Então, quando eu estou fazendo meus estudos, minhas pesquisas, o foco é a maioria. Dentro dessa maioria, é muita gente doente. Mas elas não estão doentes apenas de pressão alta e diabetes. Quando você analisa com mais profundidade, elas também estão doentes emocionalmente. E elas estão ficando com essas doenças muito jovens para a idade delas, entende? Então, por exemplo, a diabetes, ela tem uma relação com o extremo, a energia. Isso que eu tô falando, gente, pode parecer bobagem, conto da carochinha, isso tem relação com a medicina chinesa, tá? É por isso que a gente fala aqui de energia yin yang, da necessidade de equilíbrio. A necessidade de desaprender sobre dualismo e estudar o conceito não dualista. Compreender o que são os opostos e não os extremos. Porque uma pessoa com diabetes, ela pode estar retendo emocionalmente, psicologicamente, toda a doçura que ela é capaz de produzir, de fluir. Ela pode estar reprimindo isso. Dependendo do tipo de diabetes, ela pode estar doando isso demasiadamente. A pessoa com pressão alta, ela tem um acúmulo de longo prazo de um sentimento muito forte, que sentimento sendo energia, o que aconteceu com essa energia? Ela está sendo alimentada durante esse período. E ela constantemente está sendo reprimida. Ela está muito presente, tanto é que muito provavelmente vocês sabem o que é esse sentimento. Porque vocês estão lidando com eles todo dia. Vez ou outra. Esse sentimento, que é energia, está querendo vir para a superfície. Vocês empurram de volta. Vocês não querem confrontar. Vocês não querem resolver isso. E isso é de muito tempo, longa data.
E essa energia cresceu. Essa energia, ela é diferente das demais, né? Isso vai criando uma pressão interna. Lembre-se, você é a essência. O teu corpo, o corpo da essência é energia. A essência produz energia. Só que essa energia que ela produziu, ela mantém presa. E embora ela reprima, continua alimentando ela está crescendo. A pressão alta é isso. A pressão alta é como um grito que é reprimido, uma necessidade muito grande de gritar, de pôr para fora. Sabe, de chutar o balde, virar do avesso, tudo que está entalado aqui soltar, isso é a pressão alta. Timada, como é que eu vou fazer isso? Eu quero pôr para fora. A gente está aprendendo aqui. Terapia legal? Mas se você tiver que ficar anos na terapia, não vou indicar não. Vocês têm que ser os maiores interessados em vocês. Mas uma outra coisa que a gente tem que começar a desconstruir é tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, a gente paga, a gente vai comprar, né? É que nem, por exemplo, amanhã é domingo, eu vou lá no mercado, eu vou comprar um pacote de espaguete, uma caixa de molho de tomate. É muito mais prático, né? Do que fazer a massa fresca, pegar 2 quilos de tomate e fazer um molho de tomate que fica muito mais gostoso, né? Bora mandar para dentro os conservantes, né? O glúten no macarrão fresco não atua da mesma forma assim que o do industrializado, né? Mas tá, é mais prático. Então o que a gente faz? Eu vou comprar. Eu preciso pintar minha casa. Eu vou pagar alguém para fazer. Eu não faço. Eu vou pagar alguém para fazer. Isso é reflexo do que tá dentro, né? Então, tipo, a minha pressão alta, ela pode ser curada com a terapia? Eu vou pagar um terapeuta. Eu vou pagar um psicólogo. Mas você pode se curar. Pra que você vai pagar alguém? Paga você mesmo. Paga você. Primeiro você compra bastante alface, alpiste para fazer um chazinho, tá? Fraco. Para tomar um dia sim, um dia não. Alpiste, chá de alpiste, baixa pressão. Alface, baixa pressão. Bora lá ver o que é maioria no teu prato para tua pressão tá subindo. O animal, ele está sentindo o que está vindo de dentro. Teu órgão não tá bem. O teu coração, as tuas artérias, tem alguma coisa errada, tá fazendo a pressão subir. Por quê? Tá entendendo? Tá vindo de dentro para fora. Alcançou o animal, o que estava dentro. Lá atrás dos teus órgãos, das tuas artérias, o que está desencadeando isso? Qual é a energia que está fazendo, dando a energia?
Qual é a energia que está dando o impulso para o teu corpo funcionar assim? Pressão alta. Entendeu? A energia. Olha, seria interessante vocês assistirem alguns mangás, tá? Alguns animes. Tipo Naruto, Dragon Ball. No Dragon Ball, é melhor começar do 1, tá? Tem o lance de aprender a trazer a energia de dentro para fora, acumular ela e usar essa energia como ataque, né? Não, no desenho é assim, na realidade não é bem desse jeito, mas o conceito da energia em si, né, de manipular a energia é a mesma coisa. Cultura oriental, japonês, né? Então eles pegaram algo que é da filosofia oriental assim, tá lá acrescentado no desenho. Tudo o que você manifesta é energia. A pressão alta é energia, é muita energia de longo prazo acumulada. É que eu não sei, se eu não encontrar onde anotei, eu vou pegar com meu filho um suco detox para tomar todo dia de manhã, tá? Vamos primeiro dar uma limpada no organismo, principalmente criando um meio para que as artérias, as suas veias, elas sejam limpas. Não basta só beber água. Começa a trocar o café pelo chá ou intercala. De manhãzinha café, antes do almoço um chá, para abrir o apetite. Depois do almoço um cafezinho, à tarde um chá com bolo. O que vocês acham? Vamos começar a limpar o organismo, né? Limpar o organismo e limpar o teu corpo etéreo, a tua energia. Como? O que não é para ficar aí, o que não faz parte do teu corpo, põe para fora. Eu não sei se quem tem pressão alta pode fazer um box, né? Mas escrever num papel o motivo que você tá entalado aqui há esses anos todos, pregar lá no saco de box e começar a bater, mexe aqui. Mexe. Mas mexe no sentido de vai consciente que você vai fazer um exorcismo. Primeiro, você vai descarregar tudo que você sente daquela situação, daquela pessoa. E depois você vai liberar, vai deixar ir, vai exorcizar. Um grito daqueles assim, tipo, sabe aquele grito assim? Imagina que você tá no topo de uma montanha, você dá um berro e faz um eco.
é um grito nesse nível que está reprimido. Isso é pressão alta. Você tá com vontade de gritar? Você tá com vontade de xingar? Falar tudo que é amaldiça? Lavar a tua alma? Tem 1001 maneiras de você fazer isso, faça. Mas faça de um modo que isso, você precisa, aí que tá, né? Você precisa ser monitorado. Por quê? Porque se você, olha só a situação. Se você começa a pôr para fora, é que nem um exorcismo mesmo. Vocês já viram um exorcismo? Shimada já teve que fazer um exorcismo 2 vezes na vida. Pela graça de papai, o meu exorcismo não é igual o do Vaticano, né? O do Vaticano precisa de um profissional médico presente. O meu é mais parecido com o do Constantine, mas metaforicamente, né? Eu não uso cruz que nem ele. Também não uso o livrinho do Vaticano para exorcismo que nem ele. Mas vocês entenderam, né? Se você começa a fazer essa limpeza, você começa a deixar esse grito sair, isso pode alterar a tua pressão. Como é que a gente faz? Quer dizer, esse não era o tema do vídeo. Virou o tema do vídeo. A Shimada vai ter que estudar. A Shimada vai estudar um modo de vocês conseguir soltar isso sem que a pressão de vocês suba. Não, eu não acredito que é físico. Eu acredito na alma, né? A obsessão da minha infância. Eu acho que eu nasci com essa obsessão. E eu cresci movida por ela. É encontrar a alma. Eu tenho uma fixação com a alma, né? Quer dizer, sim, tem a causa e efeito, tem as consequências das nossas escolhas, nós somos o que nós comemos, tem o resultado do nosso modo de vida, tem, sim, tudo isso. Só que, por que não conseguimos reverter? Da mesma forma que houve um processo contínuo que nos deixou no estado que estamos, por que que não pode haver um processo contínuo para reverter? Pode sim, por que não? Quem diz que não? As empresas farmacêuticas? Não pode. Nós vamos descobrir, não vamos? Vamos. Vamos. A Shimada, no final da adolescência, ela começou a apresentar queda de pressão. Achavam que eu tinha pressão baixa. Aí quando foram ver melhor, não. Quando eu estava perto de ter as crises, havia queda de pressão, né? Hoje, a minha pressão altera quando eu estou em ambiente hospitalar ou a ansiedade vai lá em cima, né? Numa crise de pânico, por exemplo. As 2 últimas vezes que eu tive crise de pânico, deixa eu ver. Não, foi na penúltima vez que eu tive uma crise de pânico, foi dentro da UBS. E foi a segunda vez que eu tive uma crise de pânico dentro da UBS.
Desculpa. Só que o que eu fiz? A crise, eles já colocam um negocinho no meu dedo para monitorar a pressão. Por quê? Porque a crise de pânico altera a pressão. Eu não tenho pressão alta, mas altera. Então, a crise veio e eu comecei a observar do lado de dentro mesmo. É impressionante. É o animal que tem a crise de pânico. Porque eu estava observando aquilo. Foi aí, né, nesse momento que eu me dei conta mesmo que eu tinha como ter controle do animal. Não é tão simples, mas a gente tem como ter controle do animal, né? Mentalmente, né? Porque a essência tá dentro da mente, né, gente? Aqui, dentro do cérebro. E o cérebro é o que? O animal. Eu passei a acalmar ele. Eu passei a focar na respiração. Eu ia prestando atenção nos sintomas e ia procurando alterar, através do pensamento, o ritmo da respiração, porque até então não tinha nenhum motivo para aquela crise estar acontecendo. Não estava passando nada nos pensamentos. O corpo simplesmente estava reagindo ao ambiente. O ambiente estava lotado naquele dia. Muito burburinho. Deu uma crise sensorial e a crise sensorial desencadeou a crise de pânico. É incrível. O enfermeiro, ele ficou besta. Assim, em questão de minutos, a pressão, ela estabilizou. O normal da minha pressão é 12/9, 13/9, né? 13/9 eu acho que tá alto. Mas dizem que não tá bom. Sei lá. Quando a gente tá envelhecendo, eu acho que até que tá bom 3/9, né? E aí, a respiração também. Nossa, como a respiração altera, acelera demais o batimento cardíaco. Então, eu fui observando tudo aquilo. Naquele momento, eu foquei no que o corpo estava sentindo, porque o corpo estava ocupado no que ele estava sentindo, né? Em reagir a não sei o quê. Então, a mente, ela pode estar consciente, porque o maior obstáculo para nós estarmos conscientes é o que? O animal. É por isso que a gente está consciente no aqui e agora, quando a gente está ocupado com alguma coisa, né? O animal estava ocupado em reagir a não sei o quê. Nesse momento, eu estava livre para estar no aqui e agora e dominar o animal. Dominar no sentido de acalmá-lo, tranquilizá-lo. Eu não descobri quer dizer, descobri, né? Crise sensorial não tem relação com trauma, com fobia, nada disso, tá, gente? A crise sensorial é da percepção, os sentidos, eles funcionam além do normal, né? Então eles ficam muito sensíveis. No meio de muita gente há muito barulho, há
muito estímulo visual, sonoro, cheiro, né? Isso tudo é um bombardeio na mente e dá crise sensorial. Só que aí eu tive a crise de pânico porque eu estava nesse período de crise de pânico, né? Eu ainda não tinha acertado a medicação. Quer dizer, eu tô contando isso para vocês verem. Quando vocês estiverem se sentindo mal, entendam que qual é a parte de vocês nesse momento, né? Primeiro, ir pro pronto-socorro, procurar o médico, né? Tá dentro no hospital de um pronto-socorro, tá sendo monitorado por um profissional de saúde, beleza, joia. Começa a prestar atenção no que o teu corpo tá sentindo. Nos sintomas, mas não simplesmente assim, ai, meu coração estava acelerando. Não. Mais do que isso, sente junto. Teu coração estava acelerando e você estava sentindo o quê? Você sentiu uma dor de cabeça, mas você estava sentindo o quê junto com a dor de cabeça? Existe o sentir físico e o sentir interno, entende? Se você está no monitoramento no ambiente hospitalar, aproveita para se auto-investigar. Investiga o animal e investiga teu mundo interior, a tua essência. A essência sente uma coisa, o inconsciente manifesta outra coisa, o animal está sentindo outra. Os três estão conectados neste momento a uma mesma coisa. Essa mesma coisa é o que está gerando os sintomas, sabe? Eu fico encucada com esse negócio assim. Por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, quando ela sente calor, a pressão dela sobe. Quem não tem pressão alta, se ela fica muito tempo exposta ao calor, a pressão dela despenca que ela desmaia. Como assim a gente não suporta um calor? Eu não suporto calor de fresca, de chatinha. Quando era criança, eu tinha um tipo de alergia. A minha pele reage aos raios solares, né? Eu sinto literalmente queimar. A percepção sensorial, o tato, sabe? Então, assim, é diferente. Por quê? Por que a pressão... Eu vou ter que estudar. Eu falei para meus filhos, qual de vocês vai ficar rico logo para mim fazer medicina? Eu morro de vontade de fazer medicina, porque eu sou muito interessada em cura. Sou. Se eu tiver a oportunidade de estudar medicina, eu vou estudar medicina, tá, gente? Porque não, como assim? O verão é uma das 4 estações, né? Se uma pessoa gosta do calor do verão, ela não pode curtir, porque ela tem pressão alta. Não. E aí, na minha opinião pessoal, que não é médica, né? Tem alguma coisa reprimida que precisa sair. Só que isso não pode ser feito de qualquer jeito.
precisa ter um monitoramento, principalmente o monitoramento da pressão, precisa estar intercalando água e Gatorade, tá? Parece que a água abaixa a pressão, o Gatorade dá uma subidinha se cair demais, sabe? Acho que é isso. Faz tanto tempo. Tô preocupada, Adriana. É muitas vezes seguida. Você. Ai. Não faz isso comigo, Adriana. Eu fico preocupada, Adriana. Tem ar-condicionado na tua casa? Ah, você não tá em casa, né? Ai. Vamos morar no Alasca? Eu não vou ter paz, gente. Olha, 51 minutos de vídeo, vocês me desculpa. O tema do vídeo era sobre quem tem ouvidos para ouvir e quem tem olhos para ver. O ser humano precisa de simbologias palpáveis e observáveis para acreditar. Eu vou deixar para amanhã, de tarde, se der, né? Porque coração, o chakra cardíaco, vamos pesquisar sobre o chakra cardíaco. Não. Como assim, gente? Eu lembro o meu filho mais velho, ele operou o coração, ele teve que pôr esqueci o nome do trem. Não é esfíncter, é esfíncter? Ele tinha o mesmo problema que Otaviano Costa. Uma das artérias que era atrofiada. E estranhamente isso é de nascença hereditária. Ele herdou do pai dele, era de nascença. E é estranho, né? Porque a gravidez dele foi monitorada direto. O coração dele não batia direito, mas ficou nisso. Como é que pode, né? E não me falaram nada. Não me falaram nada. Só falaram que o coração dele não batia no ritmo certo. E perguntaram se eu e o pai praticávamos esporte. E nós praticávamos esporte, né? Não sei o que essa pergunta tinha a ver com o estado dele. Aí ele fez essa cirurgia, ele nem me avisou. Ele não me avisou. E ele teve que fazer, né, não apenas, tipo, consertar a artéria, né, que estava atrofiada, mas colocar tipo um alargadorzinho para o sangue circular melhor. A pressão dele, gente, ele com... Quantos anos ele tinha quando ele descobriu? Ele tinha, tipo assim, 23 anos quando ele descobriu que ele tinha pressão alta. 23 anos. Aí ficou indo no médico, tomando medicação para pressão já. Só que o médico disse que isso não era normal.
né? E ficou mais anormal ainda quando a pressão dele começou a ir para 30, 31. Eu não sei quando é para ser, né? Eu não sei como ele não teve uma parada cardíaca, um infarto. A pressão dele ia assim nas alturas. Os médicos entravam em alvoroço e ficavam em desespero e ele ficava rindo, porque ele não sentia nada, né? Para ele estava tudo normal. Operou, acabou. Não tem mais pressão alta, a pressão dele é normal agora. Quer dizer, é que nem o cardio que estava fazendo o eletro do meu coração, ele falou assim, nossa, tá muito bem o teu coração, tá bonito. Tem umas coisinhas que é normal da idade. Eu já fiquei meio assim. Se é normal da idade, conforme se deixa assim, quer dizer, as artérias, além de poder estar acumulando gordura, pode estar estreitando, atrofiando, sabe? As artérias, os órgãos envelhecem também, né? Foi isso que ele me disse. O meu coração já tem sinais de envelhecimento. E é totalmente normal, mas ele tá bem, ele bate bem, ele é forte, né? E eu ficava, né? Eu fiquei olhando, assistindo o exame, vendo meu coração, tão lindo meu coração. Ele bate forte mesmo. E eu ficava querendo entender como que a pressão sobe, né? Porque meu filho, a pressão dele é nas alturas, operou, não tem mais pressão alta. O que faz a pressão da pessoa subir? É algum órgão, alguma parte do coração, das artérias que precisa de conserto? Tá, mas eu vou ter que estudar isso. Vou ter que estudar isso. Porque tem estresse, não é pouco não, é muito estresse. Raiva, a raiva que não foi expressada, que não veio para fora, não foi exteriorizada. E é muita raiva. Excesso de controle, querer controlar tudo, como se fosse assim o senhor do próprio destino, né? Não pode. Excesso de controle, tensão emocional acumulada. Eu não sei como é que eu não fiquei com pressão alta, porque foi isso que me fez emagrecer. Estresse e tensão acumulados, mas muito mesmo, muita tensão emocional. Foi melhor emagrecer do que ficar com pressão alta, né? E tudo isso é um grito do corpo. Para quê? Para soltar alguma coisa. E essa alguma coisa tem relação com essa listinha que eu falei, entende? Vocês precisam dar um mergulho, tá? E quando vocês, tipo a Adriana, né? A Adriana sempre vai ver o doutor para ser monitorada. Ela cuida bem do animal dela. Aproveita quando você estiver sendo assistida para fazer essa autoinvestigação.
que é que está acumulado aí em excesso, em demasia. Está reprimido mesmo. E está numa proporção grande que está criando pressão dentro de você. Está pressionando sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, outros órgãos, sabe? Energia. Não esquece, energia. O que você sente se transforma em energia. O que é? Que horas são? Eu vou fazer o tema que eu ia fazer. Eu fiquei preocupada, né? A Adriana ficou com a pressão alta, passou mal, né, Adriana? E o sogro do meu filho também. Eu tenho medo de ter pressão alta. Quando meu colesterol fica alto, eu sinto. Então eu imagino que a pressão alta causa um desconforto bem maior. É bem pior a pressão alta. Se cuida, tá, Adriana? Fica quietinha, fica bonitinha, fica no fresquinho. O calor favorece, né? Você vai ficar bem. Todos nós vamos ficar bem, né, gente? Então tá. Eu vou gravar o tema, tá? Eu tô vibrando cura pra vocês. Cura. Pedrinha verde, esmeralda. Sabe? Cura. É possível, tá, gente? É possível. Aliás, eu conheço uma moça, a pressão dela é alta. Ela tem que tomar medicação. Fuma que nem um dragão, bebe mesmo, sem dó nem piedade, é obesa e tá aí, firme e forte, vivendo a vida doidada, né? Se ela que tá assim, tá seguindo a vida, imagine quem se cuida. Vamos se cuidar, mas assim, com consciência, tá? Com consciência para o cuidado também não se tornar outra patologia, né? A gente tem que se cuidar, não é porque a gente tem medo de morrer, tem medo de ficar aleijado, tem medo de ter outra doença, não. Para ter qualidade de vida, para ter longevidade, para aproveitar melhor essa vida, né? Então tá. Até o próximo. Nossa. Nossa. Minha língua me enrolou. Até o próximo vídeo. Beijos na alma. Fique com o Papai do Céu.